Fala pessoal, Rafael Prestes na área aqui de novo na nossa certificação Treinador de Futuro, e hoje vou trazer um tema bem diferente para vocês: genética. Hoje a gente vai entender o porquê que a genética pode de fato influenciar na performance dos nossos clientes, no resultado dos nossos clientes, e entender como isso funciona. Eu vou fazer um apanhado de alguns genes, é um tema que é muito extenso, a gente pode estar aqui falando por horas e não vai contemplar todos os genes que são estudados hoje em dia, que tem uma boa documentação científica, mas eu vou fazer um apanhado, vou mostrar um pouco de alguns genes bem específicos no nosso esporte, que a gente de fato pode modificar a nossa prescrição a partir deles. E a gente vai tentar entender um pouquinho também o que acontece com esse gene para ser diferente de pessoa para pessoa. A gente sempre escuta e a gente mesmo fala que a genética pode influenciar muita coisa. Quando a pessoa não consegue emagrecer, por exemplo, a gente fala que é culpa da genética. Quando a pessoa não desenvolve massa muscular, é culpa da genética. Mas por que uma pessoa é diferente da outra? Na verdade, os genes são iguais para todas as pessoas, todos os humanos. Só que por que algumas pessoas apresentam alguma característica genética e outras pessoas apresentam outra característica genética? Na verdade, a estrutura do gene é muito mais complexa, mas eu vou tentar simplificar ao máximo aqui. Para se formar um gene, a gente precisa unir dois alelos que vão gerar o cruzamento e vão gerar a característica daquele gene. Vocês devem lembrar lá da época do colégio a questão do azão, azinho, azão, azão, azinho, azinho, e é mais ou menos isso. Na verdade, a gente tem dois alelos, um desses alelos pode apresentar algum polimorfismo, ou os dois alelos podem apresentar polimorfismos. Exemplo, se os dois alelos apresentam a mesma característica sem polimorfismo ou sem mutação, a gente chama essa pessoa de homozigota. Homozigota funcional, pode ser o homozigoto clássico. Se a pessoa apresenta um alelo com polimorfismo e o outro sem polimorfismo, é heterozigota, ou seja, tem dois alelos diferentes ali. E se a pessoa apresenta os dois alelos com polimorfismo, essa pessoa a gente chama de homozigota polimórfica ou homozigota mutante, que apresenta mutação nesses dois genes. E é primordial entender essa diferença entre os cruzamentos dos alelos, se a gente tem polimorfismo ou não, se a pessoa é homozigota variante ou polimórfica ou mutante, ou se é heterozigota, porque dependendo do gene, cada uma dessas características de cruzamento vão apresentar características diferentes, a pessoa vai apresentar uma característica diferente. Eu vou mostrar para vocês aqui agora alguns genes que são bem documentados, que a gente tem uma vasta gama de literatura falando sobre e que de fato podem influenciar a nossa prática. Eu sei que os testes genéticos hoje em dia não são testes baratos, não são tão acessíveis, mas eu vou contar alguns casos para vocês que eles foram primordiais na minha prática como treinador, na minha prática como fisiologista, e dependendo do caso, talvez seja um teste muito interessante para a gente pedir. Eu vou começar falando de genes mais específicos para o esporte, depois eu vou falar de alguns casos bem curiosos, e qualquer dúvida que vocês tiverem no final, pode botar no comentário do vídeo, pode mandar e-mail pra gente, que a gente vai tentar sanar todas elas da melhor maneira possível. O primeiro gene que a gente vai falar é o gene FTO, com certeza vocês já ouviram falar sobre ele, já são muito até na TV, ele é denominado, é conhecido como o gene da obesidade, e de fato pode estar relacionado ao aumento da obesidade. Ele é um gene que quando apresenta em um dos alelos um polimorfismo ou polimorfismo nos dois dos alelos, ou seja, heterozigoto ou homozigoto variante, ele tende a aumentar o acúmulo de gordura corporal entre 20% e 30%. Provavelmente essa gordura é uma gordura branca, que parece ser uma gordura branca, pelo que os estudos apontam, mas de fato ele aumenta essa gordura corporal e pode estar associado à obesidade. A boa notícia é que esse gene é um gene que é facilmente modulado via atividade física. A gente conseguindo ter uma rotina boa de atividade física, a gente consegue modular ele e não ter esses efeitos tão adversos de acúmulo de gordura corporal. E na prática, o que isso quer dizer? Se a gente for prescrever de fato uma pessoa que não tem o polimorfismo, a gente não vai ter que mexer em muita coisa, mas para a pessoa que tem polimorfismo, tem algumas estratégias que a gente pode lançar mão para ter um resultado um pouco melhor. Alguns estudos apontam que as pessoas com polimorfismo nesse gene específico têm modificações em alguns hormônios que estão relacionados ao centro da fome, a sensação de fome e a sensação de saciedade, principalmente o peptídeo YY e a grelina. E a gente sabe que alguns exercícios modulam bem esses hormônios também, tem uma ação boa nesses hormônios. Que exercícios são esses? Exercícios resistidos de força, ou seja, a musculação vai ter um papel fundamental para quem tem polimorfismo nesse tipo de gene, e exercícios aeróbicos de alta intensidade também costumam modular esses hormônios e vão ter uma ação boa para bloquear um pouco a ação do gene nesses hormônios específicos.
Mas a gente também não pode deixar de lado, talvez, um aeróbio contínuo, já que a gente tem que ter um maior gasto calórico para essa pessoa, já que ela tem uma maior tendência a acumular gordura corporal. E se a gente for escolher entre exercícios complexos e exercícios simples, vamos lançar mão mais de exercícios complexos exatamente por isso, porque a gente vai ter uma maior liberação hormonal, vai ter um maior gasto calórico. Então, para as pessoas que têm polimorfismo nesse gene, talvez a estratégia seja exatamente essa. O próximo gene é o ACTN3, que eu acho que é o gene que é mais bem documentado no âmbito esportivo, é muito estudado, tem muita coisa na literatura. E o que é esse gene? É um gene que codifica a alfa-actina 3, é uma actina que está presente nas fibras musculares de contração rápida, e a deficiência dela, que é causada por um ou dois polimorfismos, ou seja, heterozigoto ou homozigoto mutante, faz com que essas fibras rápidas não tenham a mesma capacidade de contração de uma pessoa que seria homozigoto e não tivesse polimorfismo nenhum. Essas pessoas geralmente têm uma maior tendência a desenvolver força, as pessoas homozigotos normais, enquanto as outras que têm o polimorfismo, carregam um ou dois alelos polimórficos, têm menos tendência a desenvolver força, mas em compensação para atividades oxidativas acabam se dando um pouquinho melhor, tem um VO2 um pouquinho melhor, apesar de... Não. Esse gene ele não dita se você está apto ou não a fazer um tipo de atividade ou outro. É interessante saber também que esse gene ele parece estar associado a uma composição diferente nas fibras musculares. As pessoas que carregam o alelo polimórfico, um ou dois, ou heterozigoto ou homozigoto variante, eles parecem ter uma menor proporção de fibras rápidas em comparação com fibras lentas. Isso é intermediário nos heterozigotos e muito acentuado nos homozigotos mutantes. E uma coisa que não acontece nos homozigotos normais. Tem algumas estratégias para se utilizar em relação a esse gene. Muito se fala que quando a pessoa não tem o polimorfismo, ela está mais inclinada a fazer força, enquanto ela tem o polimorfismo, ela está mais inclinada a fazer resistência ou endurance. Só que hoje em dia a gente tem visto na prática uma coisa um pouco diferente. Já que a pessoa não tem tanta capacidade de desenvolver força física e tem mais capacidade de desenvolver endurance quando ela tem o polimorfismo, ou o contrário, quando ela tem muita capacidade de desenvolver força física, mas talvez perca um pouquinho mais de endurance no período de treino, por exemplo, no esporte a saída tem sido um pouco diferente. O pessoal tem treinado mais força em quem tem o polimorfismo, para tratar a deficiência, e mais endurance em quem não tem o polimorfismo. Tem um estudo muito legal conduzido por um pesquisador em parceria com um grande amigo nosso chamado Altamiro Bottino, que eles mostram isso na prática. As curvas de geração de força e endurance com diferentes atletas, eles mostram também, isso foi feito com atletas de futebol, tem alguns clubes do Brasil, eles mostram também a proporção de atletas com cada um dos polimorfismos ou sem polimorfismo nenhum dentro desses clubes. E na prática, em si, muito guiado por eles fazem exatamente isso. Eles treinam a deficiência causada pelo gene. Então, se você tiver acesso a um teste genético de algum cliente seu e você vê que o cara tem polimorfismo, não se desespera, esse cara vai desenvolver força sim, talvez tenha uma menor capacidade de hipertrofiar, mas isso não quer dizer que ele não vai hipertrofiar de jeito nenhum. Então, vamos tentar tratar sempre o que ele tem uma falha maior, as características físicas onde ele vai ter uma falha maior. Não deixando de lado as outras características, mas vamos sempre dar uma ênfase àquela característica que ele tem menor capacidade, menor ganho, menor resultado. Então é interessante conhecer esse gene porque pelas amostragens a gente tem muita gente com polimorfismo dentro da população, então vocês vão acabar pegando isso uma vez na vida, então é interessante conhecer. Agora vamos falar um pouquinho do PGC1-alfa, que é um gene que está relacionado à capacidade aeróbica do indivíduo. E aqui a gente tem uma coisa interessante, esse gene na verdade quando a gente tem um alelo só com polimorfismo, ou seja, quando a pessoa é heterozigota, parece não ter tanta diferença em relação ao homozigoto normal, ao homozigoto funcional, mas quando ele tem os dois alelos com polimorfismo, ou seja, ele é um homozigoto mutante, ele tem uma queda brusca na capacidade aeróbica dele. Aqui não vou me alongar muito, na verdade, sempre que a gente vai tentar fazer algo para melhorar a capacidade aeróbica de uma pessoa, a capacidade cardiorrespiratória de uma pessoa, a gente tenta trabalhar para estimular a biogênese mitocondrial e a gente sabe, hoje em dia já é bem documentado, inclusive no outro curso sobre aeróbio eu falei um pouquinho sobre isso, e a gente sabe que a gente trabalhando um tipo de treinamento aeróbio a gente vai talvez estar melhorando a função mitocondrial, no outro tipo de treinamento aeróbio a gente vai estar melhorando a respiração mitocondrial, então a gente, como sempre, a gente vai ter que periodizar isso, a gente vai ter que trabalhar sempre com diversos estímulos aeróbios, contínuo, HIIT, MIT, sprint.
sempre tentando periodizar isso dentro de uma organização, mas você trabalhando dessa forma você vai ter um ganho de biogênese mitocondrial, e para essa pessoa em específica que tem essa capacidade diminuída por ser homozigoto variante, isso vai ser muito importante. Vamos falar um pouquinho agora sobre o MCT1, que é o gene que está associado aos níveis de lactato. Ele vai dizer um pouquinho, dependendo de como se apresenta os alelos nesse gene, se tem polimorfismo em um ou dois alelos ou em nenhum, ele vai dizer um pouquinho como é que está a sua produção de lactato, se você tem um limiar de lactato talvez maior, talvez um pouquinho menor, como é que está a sua máxima fase estável de lactato, que é a fase ótima entre produção e remoção de lactato. As pessoas que têm polimorfismo tendem a ter essa fase estável um pouquinho mais baixa. Então ele é um gene que assim, a gente, para fazer a prescrição em cima dele, a gente tem que ter claro na nossa mente, primeiro, o objetivo do paciente, do cliente que está apresentando esse polimorfismo, ou está apresentando o gene normal, porque dependendo do que a gente quiser com esse cliente, a gente vai trabalhar de uma forma, dependendo do que a gente quiser, a gente vai trabalhar de outra. Exemplo, eu vou dar um spoiler aqui, a gente vai falar em algum módulo para frente um pouco sobre gordura localizada, e a gente sabe hoje em dia que o lactato, que já foi vilão, já foi mocinho, voltou a ser vilão, mocinho novamente, a gente sabe que hoje em dia ele é bem conhecido por tamponar esse processo de lipólise, que é o processo, colocando aqui em pratos limpos, de tirar a gordura do adipócito da célula e jogar para a corrente sanguínea para que ela possa ser oxidada. Isso principalmente da gordura branca. Então, para a gordura localizada que a gente precisa mobilizar ela, tirar ela da célula e oxidar praticamente ao mesmo tempo, o lactato me atrapalha muito, ou seja, vou ter que trabalhar abaixo do nível de lactato. E é bem comum de pegar pacientes que têm esse tipo de polimorfismo nesse gene específico, com acúmulo de gordura localizada. Às vezes o cara é magro, às vezes o cara é forte, mas tem aquele acúmulo de gordura localizada naquelas áreas específicas ali que a gente sabe onde é normalmente, né? É bem comum, a gente tem visto na prática que quase 100% das pessoas que apresentam muita gordura localizada tendem a ter polimorfismo nesse gene. Por outro lado, se o objetivo do cara é performance, principalmente performance, que ele vai trabalhar próximo ou acima de níveis láticos, ele tem que trabalhar para melhorar esse nível de produção, esse limiar de lactato e a remoção desse lactato. Então ele vai ter que trabalhar em intensidades mais elevadas. E como eu falei, isso tudo vai depender do objetivo do seu paciente, mas é bom ter noção de que esse gene é um gene que vai influenciar em muita coisa, tanto na gordura corporal quanto na performance desse indivíduo. Aí, de fato, fazer uma pesquisa ampla para ver como você vai interferir. Outro gene interessante que eu acho que eu estava mais curioso para saber na hora do resultado do meu teste genético específico, é um gene que está relacionado à metabolização da cafeína. O nome desse gene é CYP1A2 e ele dita se você metaboliza rápido ou lentamente a cafeína. A pessoa, quando apresenta um alelo polimórfico, já metaboliza de forma mais lenta, com dois alelos ela metaboliza de forma mais lenta ainda. E o que isso quer dizer em prática? Isso aqui a gente não trabalha com nutrição, com suplementação diretamente, a gente vai ter sempre um nutricionista associado, mas é interessante ver. E aquele teu cliente que fala que toma café à noite e não consegue dormir, ou aquele teu cliente que fala que toma café e não sente o efeito ergogênico na hora do café, ele pode ter uma metabolização lenta, e o café para essa pessoa em determinado horário pode fazer mal, pode atrapalhar o sono dele, pode dar taquicardia, pode fazer muita coisa. Então assim, a gente tem que entender que esse gene é um gene muito interessante para a gente ter em mente também na hora de trabalhar. É bem comum as pessoas se encherem de café, sendo que quando tem o polimorfismo ele tem uma dose muito baixa de cafeína que ele pode tomar por dia. Tem alguns suplementos que já substituem a cafeína sem que passe por essa via genética, então não vão atrapalhar tanto sono quanto qualquer outra coisa, mas é interessante saber isso. Já o cara que ele tem uma metabolização rápida, ele vai tomar e vai sentir logo o efeito ergogênico daquele café, vai ter um aumento no gás, um aumento na disposição, e que provavelmente aquele café não vai atrapalhar tanto o sono dele. Fiz uma brincadeira quando fui dar minha primeira palestra sobre genética, para uma grande marca que faz teste genético no Brasil. Eu brinquei que a única notícia que eu não queria receber no meu teste genético específico era que eu era metabolizador lento. Eu era viciadaço em café, tomava às vezes 5 a 7 cafés por dia, não sentia esse efeito ergogênico, e pra minha surpresa não, que na verdade eu já esperava um pouco isso, deu que era um metabolizador lento. Eu tive que baixar muito a minha ingestão de café,
e de fato meu sono melhorou. Hoje em dia eu fico mais disposto, então é interessante a gente ver que na prática a gente consegue perceber muita coisa associada diretamente ao teste que a gente fez e que a gente pode tirar muito resultado bom daquilo ali. Vou falar de um último gen agora com vocês, eu sei que tem muito mais gen para falar, mas quem sabe numa próxima oportunidade, tá? Para não ficar muita informação na cabeça, mas é um gen que a gente chama de AMPD1. Esse gen ele é popularmente conhecido como o gen da fadiga ou o gen da intolerância ao exercício. Eu vou contar uma historinha aqui que é uma historinha curiosa para vocês entenderem que de fato isso influencia muito. Eu tinha uma cliente pessoal minha que amava correr, mas toda vez que ela corria ela sentia dores, sentia fadiga excessiva, às vezes nem conseguia levantar da cama no dia seguinte para trabalhar. Era uma atividade que ela gostava muito. E passou por reumatologista, depois suspeitou fibromialgia ou diversas outras coisas. Passou por ortopedista, que não viu nada biomecanicamente que indicasse que ela poderia ter dor após o exercício. Não tinha nenhuma lesão significativa e a gente ficou penando, até conseguir descobrir o que ela tinha. E o que ela tinha era o seguinte, ela tinha os dois alelos polimórficos, ou seja, ela era homozigota mutante para esse gen, o gen da intolerância ao exercício, como ele é popularmente chamado. Só para vocês entenderem, tem um estudo recente, eu vou colocar aqui o gráfico desse estudo, que ele mostra um score de dor quando a pessoa tem cada uma das características desse gen. E para vocês terem noção, a pessoa quando ela é homozigota, sem mutação nenhuma, ela tem 2 de 10 no score de dor. Quando ela é heterozigota, ela tem 3 de 10, tá? Um score de dor tranquilo, talvez aquela dor tardia do exercício. E quando a pessoa é homozigota variante, ela tem 8 de 10. Galera, 8 de 10 é muita dor mesmo. Imagina vocês numa escala de 0 a 10 sentindo nota 8 toda vez que fizessem exercício, ou algum exercício que vocês gostam. Então, isso está explicado, aquela dor que ela sentia, e a gente penou tanto até a gente ter a ideia de pedir um teste genético dela e a gente conseguiu descobrir. E tem algumas estratégias que a gente pode utilizar para não modular, mas para melhorar a resposta ao exercício para as pessoas que têm polimorfismo nesse gene. Que estratégias são essas? Basicamente é espaçar os períodos de treino, ou seja, se a pessoa treinou hoje e ia treinar amanhã novamente, a gente bota ele para treinar daqui a 2 dias, daqui a 3 dias, a gente vai ter que colocar isso dentro de uma planilha do treinamento, tanto da parte de força quanto da parte aeróbia. E é interessante também, para a parte de força ou para um treinamento de sprint, por exemplo, que é possível sim uma pessoa dessa fazer, desde que siga esses preceitos, a gente vai ter que dar um intervalo maior entre as séries. Aqui eu vou botar um gráficozinho também que é proposto nesse estudo, com tempo de recuperação entre as séries. E isso eu testei na prática com essa cliente, eu acabei de contar essa história, e foi uma coisa que me deixou muito feliz, porque ela é uma pessoa que eu adorava correr, não conseguia mais correr, e a gente fez tudo isso, seguiu espaçando mais os treinos, espaçando um pouco mais a série nos treinos quando ele era intervalado, e hoje em dia ela consegue correr. Ela fez a primeira corrida dela de 5 km, acabou de fazer uma corrida de 7 km no tempo bom, não ótimo, uma pessoa que também ela começou a treinar tem pouco tempo, mas foi um tempo bom, ela ficou super feliz, hoje em dia ela consegue fazer a atividade dela sem sentir tantas dores, sem sentir tanto desconforto. Então é uma coisa que deixa a gente muito feliz quando a gente vê a ciência sendo aplicada na prática e trazendo bons resultados. Então galera, é isso, eu quis trazer um apanhado de gente para vocês entenderem um pouco desse cenário, um pouco desse mundo que é a genética. É um mundo muito grande, ainda vem muita coisa pela frente aí, metaboloma, que já é uma avaliação já do pós, entrando um pouco na epigenética, que é a influência do meio ambiente, do estilo de vida na genética em si. É muita coisa, na verdade tem muita coisa que com o estilo de vida a gente consegue modular dentro da genética, e a genética não é um fim, mas é uma coisa que pode nortear a gente. Então é interessante a gente entender, como eu sempre falo, a tecnologia está aí para a gente utilizar, para a gente agregar valor ao nosso serviço de personal trainer, para a gente agregar saúde para os nossos clientes e agregar resultados. Então a gente tem que entender a leitura dessas tecnologias novas que vem surgindo, para a gente conseguir, além de ter melhores resultados, a gente conseguir oferecer um ganho de saúde exponencial para a população. É nosso dever. Espero ter ajudado um pouquinho, para vocês entenderem um pouquinho desse cenário. E fiquem de olho que vai ter muita coisa vindo aí nessa certificação. E chama os amigos, vai lá, fala com teu amigo, fala com teu amigo personal trainer, com teu amigo educador físico, para participar junto com a gente. Essa troca nunca é demais. E eu gostaria também que vocês sugerissem temas. Vocês podem mandar direto para o e-mail do FitMe, para a gente se nortear um pouquinho nos próximos. Eu quero saber o que vocês querem ouvir. Tem muito profissional bom que tá vindo fazer com a gente, além dos nossos shakerheads, Diogo Clarindo, eu, Tarcísio Maia. A gente já teve módulos com o Rodrigo Henrique, que é excelente, Rafael Lund, que nem se fala, ótimo profissional.
e a gente vai trazer mais pessoas para participarem e a gente vai fazer mais vídeos. A gente quer saber que temas vocês querem saber. Galera, grande abraço e vejo vocês no próximo módulo.